Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Afortunados, um local onde nós recebemos vários experts aqui para falar de finanças, comportamento, negócios, em busca da construção da nossa sorte. Hoje eu vou receber uma super mulher, estava faltando receber uma mulher ainda nesse programa. Ela trabalha desde os 14 anos de idade, mas se intitula empreendedora desde os 7 anos, vendendo cosméticos para professores e familiares. Cresceu em uma família humilde, mas descobriu um talento que é a comunicação e o cuidado que sempre teve com as pessoas. Sabia que o destino a levaria para essa área. Sua formação é instrumentação cirúrgica, gestão de pessoas, coach da saúde e dentro destas formações descobriu a faculdade que se forma grandes pessoas, a necessidade de vencer na vida, principalmente nos dias atuais. Nós vamos falar hoje aqui de empreendedorismo, de carreira e de superação com Monique Oliveira, CEO da Medical Map Consulting. Seja muito bem-vinda, Monique! Muito obrigada, Suzy. Primeiramente, é um prazer. Obrigada mesmo pelo convite. Com certeza estava faltando uma mulher, né? Não dá pra gente falar de empreendedorismo, carreira, superação, se não tiver grandes mulheres por trás disso. Exatamente. Monique, hoje o nosso bate-papo é muito leve aqui, muito tranquilo, mas inicialmente eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória muito inspiradora para que o público consiga entender qual foi esse caminho aí trilhado até agora. Tem história. Tem muita história. Mas vamos resumir aqui um pouquinho para o público. Então, como você falou, descreveu muito bem assim, né, resumidamente, desde os 7 anos da minha primeira série, antigamente na primeira série eu vendia cosmético para as minhas professoras. Eu nunca falei assim, olha, compra um batom. Eu sempre falava que a boca das minhas professoras estavam pálidas e que elas precisavam. Uma super vendedora. Assim, professora, mas sua boca tá pálida, a gente precisa de vida, a gente precisa de brilho. E aí era assim que eu ia demonstrando produto. Creme de mão, essas coisas. Então eu lembro de uma cena muito clássica. Eu com uma bolsinha da Barbie, de rodinha, levando R$600, um bolinho de dinheiro. Na época era muito dinheiro pra minha mãe. E aí ela falou assim, filha, você vendeu mais que eu esse mês. E recebi tudo muito certinho. Tinha muita responsabilidade e compromisso. Porque também minha mãe, quando tinha 8 anos de idade, né? Minha mãe tinha que trabalhar, a gente ficava com meu padrasto, mas eu ficava um certo tempo com os meus irmãos. Então, aprendi a fazer comida cedo, limpar a casa, cuidar deles, né? Então, essa responsabilidade foi aí crescendo cada vez mais. Quando eu tinha 13 anos, meu tio tinha uma empresa de engenharia, eu ajudava ali já com os contatos, mas com 14 anos eu descobri o Jovem Aprendiz. E olha, fui, porque mesmo que a renda era baixa, eu tinha na minha cabeça que eu precisava ajudar a minha mãe e recebendo um pouco, né, mesmo com uma quantia, acho que na época era R$350, eu sabia que minha mãe ia ficar com uma conta a menos, que era às vezes as coisas que eu queria, uma roupa que eu queria ou algo assim. Então esse sempre foi meu pensamento. E aí eu comecei e já entrei de cara na área da saúde, cuidando de um ambulatório em que haviam o cuidado de pessoas, o manejo de levar essas pessoas para salas, fazer aqueles exames periódicos. Então a gente começou ali a responsabilidade. Era isso muito ainda jovem, como jovem aprendiz. 15 anos. Olha só. Então de 14 para 15, né? E eu fazia aqueles cursos de administração que foi muito bom. Mas saindo dali, eu entrei num hospital. E nesse hospital eu passei por um setor que as pessoas normalmente não gostam de ficar, que é a telefonia pela demanda. Só que quando eu entrei ali, eu entrei com um objetivo, eu preciso crescer, eu sou muito jovem, eu tinha 16 para 17 anos, falei, vou trabalhar naquele hospital. Aquele hospital só tinha um problema. A dona do hospital, ela não gostava que as pessoas brilhassem, vamos dizer ali, né? Que você se desempenhasse, não só desempenhasse um bom papel, mas que você aparecesse, porque ela era a estrela do local. E felizmente, eu digo porque a gente tem que ser essência, eu comecei a aparecer, eu entreguei muitas ligações para o hospital, eu comecei a participar de outros setores, RH, faturamento, agendamento de centro cirúrgico. Então eu comecei a me identificar
em aprender, e aí eu fui lá, eu já tava subindo de nível, as pessoas começaram a falar de mim, ela viu e ela me demitiu. Foi a primeira demissão, a gente nunca esquece, mas saindo dessa demissão, já tinha uma pessoa lá dentro que me indicou para uma outra clínica. E nessa clínica eu recebi um dos presentes mais especiais, eu acho que da minha vida, que foram médicos que me incentivaram a dar o próximo passo, que é fazer instrumentação cirúrgica. O técnico de enfermagem, né? Comecei a fazer instrumentação, o técnico de enfermagem, ele falou, Mo, você tem muita característica de pessoas fazedoras, né? A gente vai lá, a gente entrega, a gente abraça. E lá eu comecei lavando material de médico, fui para recepção, quando eu vim, menos de 45 dias eu estava sendo braço direito da minha chefe. Minha chefe tirou férias e eu fiquei lá cumprindo. Então eu vi uma vocação ali com pessoas muito alta, assim, eu falei, caramba, eu tava convertendo em cirurgia, eu tinha uma organização muito clara, eu tenho uma organização muito clara, tipo, tudo pra mim tem que ser tudo certinho, tudo certinho, exatamente, um pouco de perfeccionismo, mas é isso. E aí eu saí de lá, fui trabalhar com um médico, um cirurgião, expert, assim, em cirurgias faciais, que em 4 anos e meio me ensinou muita coisa do que eu sei hoje, principalmente de detalhes. Sabe quando ele te mandava ir para uma loja que você não conhece, essas lojas chiques, essas lojas que tem bom gosto, vamos dizer, que a gente não ia ter acesso tão cedo? Ele falava, top, pega o cartão, vai, entenda o que é uma boa loja, e na prática ele me ensinava isso. Que legal. Teve uma vez que eu tava andando, eu tava muito nervosa, assim, no início, e eu tava andando, meus passos eram mais, vou dizer, mais fortes. Ele falou assim, você conversa pelo seu andar, né? Pelo seu andar, pelo seu falar, a forma que você se veste. E eu comecei a prestar atenção em tudo isso, perdi 16 quilos, inclusive nessa empresa, por começar a me cuidar, descobrir esse mundo. E principalmente essa questão mais estética também, né? Exatamente. Trabalhar com estética e com o público high ticket também foi um outro mindset, porque as pessoas que estão lá e podem pagar 50 mil numa cirurgia, 100 mil numa cirurgia, não era da minha convivência, né, gente? Era um outro ambiente. 50 mil era um outro ambiente, 50 mil, assim, era um carro muito bom na época. Então você fala assim, caramba, numa cirurgia as pessoas pagam isso. Aí você eu fiquei me perguntando. Saí de lá pra vencer na vida aqui em São Paulo. Meu noivo já tava aqui em São Paulo. E aí ele falou assim, vamos, São Paulo, se você quer crescer, se você quer fazer coisas diferentes, vem pra cá. E foi quando eu vim. E aí, veio de Campinas, né? De Campinas, acho que a gente não mencionou aí. Isso, eu sou de Campinas. E aí, de Campinas pra cá, 1h30, eu havia vindo, sei lá, pouquíssimas vezes pra cá. Mas quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida, acolhida, né? Pelo meu noivo. E a gente se abraçou. Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa. E a Medical Map nasceu da necessidade de ajudar médicos a organizar clínicas. Eu fui gestora aí de clínicas, se a gente colocar até hoje, vão fazer 13 anos que eu tô nessa área. Então foi só gestão, organização, pessoas, contratação, RH, passando por a prova vivida, né? E não aquela coisa só do estudar. Claro que eu comecei a fazer outros cursos, né? Não terminei o técnico, mas fiz o auxiliar. Fiz o curso de coaching, né, que era algo que eu queria muito, porque eu lidava com conversão de cirurgias e eram tickets altos. Então eu tive que fazer essa parte mais coaching, vendas, gestão de pessoas. E aí fui me especializando. Sim. Cursos um pouco mais rápidos, mas coisas que me davam resultado rápido. Eu sou bem prática. Coisas práticas, né? Sou bem prática. Isso é bacana. E vim para São Paulo. E tô aqui. Agora com a Medical Map, que tem 3 frentes principais, uma instrumentação cirúrgica, a gente tem uma equipe de instrumentação para médicos, a gente tem treinamentos para secretárias e para instrumentadores, e algo muito especial que eu ajudo médicos a organizar a tua clínica, rotina de fluxo de processos, ele entender como business mesmo, business, né? O consultório. Exatamente. Tem vários pontos que eu até anotei aqui pra lembrar de a gente destrinchar um pouco mais esses assuntos, que são pontos bem interessantes. Quando você falou lá atrás, primeiro, né? Falou lá atrás em relação era uma pessoa que não gostava do brilho. E como a gente vê isso, né, nas organizações, esse
problema, são 2 problemas, né? Um problema de ego, é o primeiro, e o segundo problema é, o líder, o real líder é aquele que quer um time brilhando. Sim. O líder inteligente é aquele que quer um time que brilhe mais do que ele não apareça, que pareça que tem uma sinergia ali tão grande que o negócio anda por si, na verdade é uma boa liderança, né? Exatamente. Que a gente vê muita falta disso nas organizações. Muito. Hoje aqui na empresa a gente está com 11 pessoas e toda vez que eu vou me posicionar a gente fala de time. Né? Tanto é que meu bordão lá é bom dia, bom dia, time. Gente, segue a Monique porque é um astral, assim, todo dia de manhã. É pra mudar o astral já aqui, ó. Vamos lá, vamos levantar. Eu tenho muita energia pra isso. E quando eu vejo uma pessoa que vem com esse ego, que me lembra de coisas que eu vivi, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro a gente tem que se humilhar. Eu sou cristã, né? E Jesus lavou os pés antes de morrer. Lavou os pés do discípulo antes de morrer. Então eu falo, primeiro se humilhar para depois ser exaltado. E às vezes a gente não é exaltado publicamente. Às vezes a gente é exaltado por um trabalho bem feito do time. Exato. Então se a gente não fizer em conjunto, eu falho também. Né? Se alguma ponta da peça da engrenagem não funcionar, o trabalho não vai ser tão eficiente, e eu né? fico triste quando alguma coisa der errado, porque é como se o médico estivesse brigando comigo, sabe? Quando tá brigando com a equipe. Eu acho que essa é a questão da gestão, né? O brilhar, todo mundo tem que brilhar. Se eles saírem daqui com uma outra empresa, eu vou ficar muito feliz. E vou agradecer muito do tempo que eles me ajudaram, né? E que Deus me ajude a encontrar uma pessoa igual. Que eu penso sempre ou igual ou melhor. Aquela troca de energia, né? E aí já aproveitando o gancho que você falou, e isso tem a ver com o que eu vou falar também, que é a ambiência, né? A ambiência está muito ligada, assim, às trocas humanas, muito mais do que o ambiente compõe isso, né? Mas o quanto isso é importante para o crescimento e desenvolvimento, estar num ambiente que te possibilite sair da bolha. Quando o médico te deu essa possibilidade, eu acredito, de ir numa loja, experienciar como que era a vida de quem tem, né, um nível socioeconômico um pouco mais alto, e isso acaba atraindo muita coisa. Eu acredito muito nisso, porque como que você deseja aquilo que você não conhece? Sim. Se você não sabe que existe, você não consegue desejar aquilo. Se você não sabe que existe, você não deseja, e muitas vezes você, mas se eu não conheço, eu não desejo, então eu não vou gerar expectativa, nem frustração por ter aquilo, e aí você acaba se acomodando. É tão legal você conhecer coisas novas, diferentes e que façam sentido dentro dos teus valores morais e tudo mais, obviamente, e que você se permita conquistar coisas maiores, né? Tem uma frase que é sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, achar maravilhosa. Exato. Porque a execução pode ser um pouco mais árdua e demorar um pouco mais de tempo. Sim. Mas no final o valor da conquista é o mesmo, assim, a emoção da conquista é a mesma. Então por que não sonhar grande, né? Sim, as pessoas elas querem algo muito rápido, né? É clichê, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito. As pessoas querem uma coisa muito rápida, querem um resultado muito rápido. Eu vejo pelos meus alunos, por exemplo, eles querem fazer o curso de instrumentação, sai do curso e já está pronto para o mercado de trabalho. Gente, às vezes ele não sabe nem o que é talvez você não entenda, mas tem um termo que a gente usa para um cantor que chama bipolar. Não sabe do monitor da sala. A gente está lidando com o quê? Com vidas. Sim. São pessoas ali que eu preciso tratar com todo amor e carinho, porque é o amor de alguém. Então, o preparo nos meus cursos, eu não trato só a área prática, que eu acho que a prática a gente aprende no dia a dia. Sim. Agora, e a área emocional? E essa questão de vivência, de ambiência? E a questão financeira, né? Ótimo. Porque instrumentador, ele assim, o céu é o limite, tá? O quanto ele aguentar de cirurgia, vai. Eu conheço instrumentadores, eu já ganhei muito bem, mas eu conheço instrumentadores que ganham 30, 40, depende do quanto que ela aguenta. E o corpo, né? Você tem que tratar do corpo. Então, tudo isso importa. Nos meus cursos eu faço questão, porque eu já passei por problemas emocionais que eu não sabia lidar, eu achava que era aquilo e pronto, que chorar era normal, que sentir dor era normal, que tudo era normal. Mas não é normal.
A gente precisa aprender a se... O normal é estar bem e feliz, né? E saudável. Bem feliz, saudável, com energia para fazer as coisas. Sim. E o que aconteceu foi isso, eu tô trazendo hoje para os meus alunos o que eu gostaria de ter recebido lá atrás, que é essa orientação emocional, essa orientação financeira, porque não adianta nada ganhar e não saber usar. E aí a técnica, e aí sim a especialização. Né? As pessoas não estão prontas de um dia para o outro. Quantos cursos você já fez? Faculdade? Nossa. Né? Enfim, não para. Não para. E quanto mais a gente aprende, aquilo agora não lembro da frase, não sei se você lembra, que tem uma frase que fala isso, né? Que quanto mais eu aprendo, menos eu sei. É isso aí. Né? Porque aí você aprende, parece que você abre uma caixinha nova e diz, poxa, mas essa caixinha tem um espaço vazio, vamos aprender mais. E aí você vai se aperfeiçoando. Sim. Tá tudo na Bíblia, em Provérbios, ele fala muito isso, que o sábio é aquele que aprende um pouco todos os dias, não aquele que chega e fala que já sabe, né? Eu tenho, hoje, meu público é um público que entende realmente a minha mensagem. Eu não quero ninguém no meu Instagram que não se identifique comigo, não se identifique com a minha história. Eu não quero crescer com pessoas irreais. Eu quero crescer com pessoas que sabem que dá trabalho, mas que a gente vai colher lá no final. A gente só precisa de muito esforço, muita superação. Quando foi, acho que foi ontem, conversei com uma aluna, que eu falei, ela veio me perguntar algumas coisas de administração, que ela tá na faculdade de administração. Eu falei assim, mas peraí, você desistiu? A aluna falou assim, desisti. Tinha um médico que tava muito bravo, que ele exigia muito, que não sei o que. Eu fiquei triste, porque isso vai acontecer em qualquer profissão, até na administração, em qualquer lugar. Todas. São pessoas, né, amor? Pessoas, que jeito que a gente... Então, tratar primeiro o início do problema, a causa dele, não só o problema, entendeu? Eu falo muito isso pra elas, não adianta eu te dar um curso lindo, maravilhoso, se você não tem base. E é isso que eu tento construir nas pessoas hoje. É bem bacana. Eu acho que o maior valor está aí, justamente. Porque é que nem você falou, a parte técnica, qualquer um tem capacidade de aprender, qualquer um consegue, replica, tem uma hora que aprende. Sim. Agora, se você não souber gerir as emoções, aí fica complicado. Gerir as finanças fica complicado. Então, acho que esse olhar o ser humano, olhar o todo é o que tem de mais importante, assim. É desenvolver pessoas. E como você falou, em qualquer profissão, não tem fácil sempre, não tem... vai ser sempre sorrindo, sempre maravilhoso. Não é assim. Tem dias ruins, tem dias que você vai levar porrada. Mas aí é você estar tão... se entender tanto, saber o seu real valor, para que você passe por essa situação e entenda que quando a porrada vem, o problema está em quem está dando a porrada. Isso. É óbvio que a gente não pode ser conivente com tudo, baixar a cabeça e dizer, não, vou aceitar a porrada do jeito que vier. Não é assim, né? A gente tem que aprender também a se posicionar. Mas a maioria das vezes são coisas irrelevantes que, se está nos atingindo, é porque o problema, a gente está com alguma coisa por resolver ainda. Exatamente. Porque se tenta me ofender, eu não me ofendo, eu sei o que eu sou, eu sei o meu valor, eu sei os meus defeitos, e tá tudo bem. E assim, se eu colocar, a primeira atividade que eu dou nos meus treinamentos é, escreva 5 linhas sobre você, quem que é você. Dou 10 minutos, você consegue escrever uma linha. E normalmente escreve o que faz, de onde veio e não quem é. E não né? quem é. Quem é bem profundo. Sou de tal lugar, e atualmente eu realizo isso. Agora, quem que é você de verdade? Quem que é a sua essência de verdade? O que te faz ser o que você é? Isso eu acho forte. Muito bom, né? muito o que forte. te faz ser o que você é? Então, hoje eu sou o que sou. Quando eu sento pra conversar com alguém, a pessoa me pergunta, Vitor, não é eu, mas eu preciso te falar quem eu sou pra ver se a gente tá alinhado, inclusive expectativa, né? A gente tem contrato pra cumprir, a gente tem obrigações e responsabilidades que são bem altas, principalmente na área da saúde, Sim. né?
mais uma vez, eu tô mexendo com vinho. Imagina se eu fosse você operando. Você não queria ser tratada da melhor forma. Nossa. E as pessoas estão sempre fragilizadas, com medo, com preocupações, né? Eu tô com um médico que trata câncer atualmente, tá? Ginecológico. Então, você imagina o peso que eu não tenho de entregar um excelente acolhimento para uma pessoa que vai lá já sabendo que pode ser que não seja tão bom. Então, não é só estética, eu vendi muita estética, amo estética, sou estética, mas não é só isso, né? A gente tem que pensar em quem tá lá, eu sou de alguém. É clichê, mas é óbvio. Mas mesmo o estético, né? Quando a gente pensa... eu nunca não vejo o estético como algo fútil, porque às vezes as pessoas veem dessa forma. Sim. Porque tem a ver com amor próprio, tem a ver com reconstruir a tua potência de vida, a tua autoestima, tem a ver com se colocar, se enxergar com amor. Sim. Então tem várias questões e existem problemas realmente, né, que a cirurgia estética consegue auxiliar a pessoa a ter uma condição de vida melhor. Então, e às vezes ela... a gente se auto-sabota, né, nessa questão também da plástica. Ah, mas será que eu posso? Mas eu tenho que trocar de carro. Ah, mas será que vai dar agora? Eu já estive nos dois mundos, eu acho legal a gente falar disso, né? Será que eu posso e eu posso? Eu acho que tudo a gente pode, só que tem que haver o que você fala muito, que é o planejamento. Exato. Nada sem planejamento funciona. Nada sem... Quantas vezes eu me peguei agradecendo nos últimos dias por coisa que eu pedi lá atrás, ou que eu projetei que iria acontecer. A gente também faz isso nos treinamentos. Preciso projetar, preciso clarear o meu caminho. Ótimo. Porque uma pessoa sem objetivo, ela aceita qualquer coisa. Perfeito. Quantas e como vezes... que você trilha, né, esse caminho? Se você não tem um objetivo claro, você não sai do lugar. Exato. Não faz sentido. E tem muitas pessoas entrando pra qualquer área, achando que aquilo é pra ela, mas falta ouvir um pouquinho do coração. Né? Ótimo. O que o teu coração tá mandando você fazer? É pra direita ou pra esquerda? E voltando pra definição de carreira, eu amo cantar. Dá pra eu cantar. E ela canta muito. Podia dar uma palhinha no final, né, Mônica? Essa é a surpresa. Não vai. Deixa, até o final eu convenço ela. Eu amo. Dá pra viver de música agora? Não é meu objetivo. Se fosse, eu ia larga tudo e vai pra música. Largar e ir pra música. Não tá no meu coração. Entendeu? Então eu ainda tenho coisas, ainda tenho muito pra fazer na área da saúde. E se um dia acontecer, aconteceu. Tem que ser leve. Com desafios, sim. Mas tem que ser leve ao mesmo tempo. É o equilíbrio, né? A gente tem que achar o equilíbrio. Acho que isso é muito importante. Isso é muito bom. Enquanto isso, ela canta e encanta em momentos especiais para pessoas especiais. Exatamente. Não é qualquer um que ouve essa voz. Que ouve a voz, né? Eu tava contando, gente, ó. Isso que eu entrei entre nós. Entre nós, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu tava no bar esses dias, assim, saindo do trabalho, vamos lá tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja. Aí a moça tava cantando e começou a passar o microfone pra pessoa. Olha. Aí eu falei, não venha em mim, por favor, não venha em mim. Sabe quando você tá assim, tipo... Não venha em mim porque eu vou pegar o microfone e não solto mais. É a minha vontade às vezes. Aí, de repente, ela veio e colocou. E eu comecei a cantar. E a hora que eu vi aquilo e todo mundo filmando, e uma galera em pé e não sei o quê. A cantora falou assim... A gente podia fazer uma dupla, né? Eu falei assim, muito obrigada, era só essa mesmo que eu vou cantar. Então, essas coisas podem confundir a gente, sabe, Suzy? Eu acho que... Perfeito. Se você não, mais uma vez, não tá claro o caminho, o objetivo você ainda não estabeleceu, você pode pegar caminhos mais curtos que talvez você tenha que repaginar tudo de novo, sabe? Exatamente, o que você está falando e veio... Hoje, enquanto eu tava vindo pra cá, esses últimos dias foram bem intensos de trabalho e fala com muitas pessoas, e eu gosto disso, mas aí tem momentos que a gente precisa aquietar um pouquinho. E aí quando eu tava vindo pra cá hoje, demorou um pouquinho pra chegar, eu vinha refletindo esses últimos dias
e dos últimos meses e do ano passado, o que eu realmente queria? Quais são as oportunidades que eu pedi? O que eu pedi para o universo, pedi para Deus? O que eu mentalizei? Eu disse, cara, 2024 eu quero isso. E eu não estava percebendo até então que eu estou recebendo as oportunidades de realizar aquilo que eu pedi. Porque a gente não recebe a caixinha pronta, o presente pronto. A gente recebe a embalagem, recebe o lacinho, e a gente tem que saber identificar isso, olhar e dizer, tá aqui o meu presente. Eu tenho que embrulhar, eu tenho que deixar ele bonitinho, eu tenho que trabalhar ele. Então, muitas vezes assim, esse olhar, afinar um pouco mais essa questão do olhar, para ver se realmente a gente não está recebendo aquilo que a gente pediu, só que de uma forma diferente e saber interpretar. Aí casou muito perfeito com isso que você falou, porque hoje, por coincidência, foi um desses momentos que eu parei, refleti e disse, caramba, tá aqui, vamos montar o presente, tá aqui o pacote, tá aqui o lacinho. Exato. Mas é isso, é ouvir o coração. Se você já me ouviu cantar, mas você me ouvindo cantar hoje, você imaginaria que desde os 7 eu canto? Que eu tive uma parte fundamental, que é a base da música na igreja, que muitas pessoas começam, e que eu fiquei por anos estudando isso, que eu fiz aula de canto. Então, muitas vezes é um aperfeiçoamento, e as pessoas só estão lendo a sorte. Exato. Olha, nasceu com uma voz boa. Olha, é um dom. É um dom. Realmente, Deus entrega dons, só que isso é lapidado. Então, talvez eu não esteja preparada para a música agora, porque é algo que eu não estou preparada. E a gente chama isso de processo, né? Exato. Se você entende que você tem um objetivo, se está claro para você que você tem um objetivo, e que você tem que fazer várias coisas para chegar lá, que é o que a gente chama de processo, aí sim. Aí você vai lidar com esse assunto um pouco mais tranquilo. Exato. Eu recebo diversas mensagens no Instagram de pessoas falando assim pra mim, Monique, mas vou desistir. Mas eu também recebo o contrário, que é inspiração. Porque eu também não mostro só coisa boa, não. Eu coloco que a vida não é só, né? A gente mostra mais coisas boas, mas... Claro, exatamente. A gente mostra justamente para motivar as pessoas, né? Exatamente. Mas também existem as coisas. Ninguém tá vendo a correria, as 18 horas que a gente trabalha, o dia seguinte que tem que acordar e dormir só 3 horas, entendeu? Exato. Então, eu tô nessa fase de conscientizar pessoas, de desenvolver pessoas, de mostrar pra elas que existe um processo que a gente tá junto, tipo, segurando a minha mão, sabe? Vamos junto, que a gente vai mais longe. Sim. Eu tô nessa fase. E eu tô numa fase muito decisiva também das coisas que eu quero. Porque hoje, cada ano que passa, a gente se conhece mais. Sim. Autoconhecimento. E o autoconhecimento, cara, depois que a gente sabe o que é, nunca mais quer voltar pra quem é o conhecimento, né? Nunca mais quer voltar pra aquela pessoa que você era, né? E se você voltar, você não vai saber como sair. Já não tá mais dentro do problema, você tá fora do problema, né? Eu tô dessa forma. Tô adorando, inclusive. Que ótimo. É isso. E além da evolução, é reconhecer isso. Reconhecer esse processo é muito importante, né? Sim. E ser hoje melhor do que ontem. Aquela frase que assim, muito batida, todo mundo fala, mas na prática é isso mesmo. É não se comparar, você se inspira em pessoas, você que está começando em instrumentação, você se inspira na Monique, você vê o resultado aí de uma carreira muito bem sucedida, hoje ela consegue transmitir isso de uma forma genuína para as outras pessoas, mas não é quero ser melhor que a Monique. Tudo bem, né? Se pensar assim, pra crescer tá ótimo, mas eu procuro... quero ser melhor do que eu estava ontem. Exato, eu procuro direto pessoas assim... Ninguém é igual. Iguais ou melhores, sabe? Assim, mas tem que estar querendo evoluir, crescer, o mesmo mindset. Diversas vezes as instrumentadoras falam assim, deixa eu te acompanhar. Eu morro de vontade de deixar, mas quanta vergonha eu já passei de pessoas que chegavam lá e perdiam uma oportunidade por coisa boba. Comportamental. Olha aí. Fala alto, fala informalmente, não sabe se portar no ambiente. A vestimenta, quantas vezes eu falei isso, né? No meu Instagram, a vestimenta é importante, então tudo importa. Tudo importa. E cada pessoa é única. Então, se você quer se desenvolver, você tem que andar com pessoas melhores que você. Exato.
maiores que você, já mais desenvolvida na área. Não adianta a gente pular essa fase. E aí entra muitas pessoas que têm ego. Ah, mas será que fulana é boa? Ah, mas será que ciclana? Ah, quantas vezes eu levei instrumentadora como iniciante cirúrgica e eu errei. Eu fiz questão de mostrar o meu erro pra ela. Humana, Gente, né? Assim, gente, isso aqui é tão importante mostrar o erro, sabe por quê? Eu vou te mostrar como que eu queria a solução. Ó, tá aqui a solução. É isso, perfeito. Entendeu? As pessoas estão muito complicadas hoje. Sabe o que eu acho? Que se cria uma ideia ilusória de um mundo perfeito para quem assim não busca desenvolver a mente da maneira que deveria. Aí você vê Instagram, redes sociais, tudo que é uma baita ferramenta de desenvolvimento, de aprendizado. A internet, ela consegue te dar na mão, ali no teu dedo, tudo que você quer de informação. Sim. Mas quanto mais, isso os estudos têm mostrado, as pesquisas têm mostrado, quanto mais informação as pessoas têm acesso, mais preguiçosas elas ficam em acessar essas informações de qualidade. Então, hoje, mais de 80% do que se consome em redes sociais são memes. Eu sou uma consumidora de meme porque eu tenho o meu horário do dia que a cabeça tá fervendo, não aguento mais, o cérebro deu uma parada. Peraí, eu amo gato, né? Eu fico lá, vendo um monte de meme de gatinho, dei meus minutos ali, maravilha, volta. Então, é uma ferramenta que, sabendo utilizar, ela é maravilhosa, inclusive com as besteiras que tem por ali. Exato. Mas o mercado de trabalho hoje sofre uma carência enorme de capital humano, de pessoas que sabem gerir emoções, né, que a gente não controla, mas a gente se conhecendo, a gente consegue gerir isso, que não tem um comportamento adequado e, nossa, isso é coisa de antigamente, porque isso é antiquado. Ou tá travado lá no passado, não quer evoluir. Gente, cada profissão que você vai desempenhar, vai seguir, cada ambiente que você frequenta, você leva os seus valores, você leva a sua essência, mas você adequa o comportamento. Exatamente. Né? Flexibilidade. Exatamente. Você tem que estar adequado àquela situação para você se manter nela de uma forma elegante, de uma forma que você seja bem-vindo, bem visto, bem vista. Então, acho que é isso que parece que a sensibilidade das pessoas está sumindo. Tá sumindo. Eu falo que o sorriso abre portas. Por que ele abre portas? Se eu contrataria alguém de cara fechada, alguém que fala assim, eu não sou muito sorridente, mas eu te mostro na prática como que é meu trabalho. Agora, essa pessoa ela já chega sorrindo. É outra vibe. Ela sabe se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, eu de tal lugar. As minhas competências são tais, as minhas habilidades são tais. Eu dou aula de currículo para todos os meus alunos. Que legal. Cara, ninguém sabe montar um currículo hoje, Suzy. Tipo assim, sabe a coisa antiga do Word, a letrinha preta? O básico. Não existe mais. Hoje, eu ensino eles em caneta portfólio, em aplicativos que, cara, eles sabem que eles são... Eu tento chegar na excelência mesmo, né? Tanto é que no logo tá excelência no que a gente faz. E o que é excelência? É você dar o seu melhor todos os dias. Você, não ficou bom hoje, amanhã eu vou tentar. Quantos currículos eu já recebi? Eu falei assim, eu não te contrataria. Não me chamou a atenção mais nem uma vírgula isso aqui. E as pessoas ainda estão... E muitas vezes são profissionais que têm competência, demais, têm conhecimento, mas não conseguem se vender. Exato. E aí também vai pro outro lado, que não é a pessoa, a pessoa tem competência, tem vivência, tem tudo, e ela não consegue se vender. De que forma... Porque o que a gente faz é isso, em tudo na vida. O tempo todo você tá vendendo, ou tá vendendo a sua ideia, ou tá vendendo, não sei, ou tá vendendo os seus conhecimentos, a sua imagem. O curso de vendas, ele ajuda a gente a abrir a mente, porque eu sempre vendi indiretamente, como eu contei. Eu nunca vendi e falei assim, olha, temos uma caneta, essa caneta é de tal jeito, de tal forma. Não. Eu sempre mostrei a importância, né? Olha, você precisa assinar um contrato de 1 milhão agora. Esconda a caneta. Você tem caneta? Eu te vendo. Você precisa criar solução. As pessoas precisam começar a criar soluções. E o que você falou foi muito importante.
quando o acesso à informação é fácil, né? Eu não coloco tudo no meu Instagram, tudo que eu poderia colocar, porque eu deixo as pessoas preguiçosas, né? Então ela vai juntando ali, eu não quero descobrir mais, eu acho que eu já descobri o que eu precisava. Em 3 vídeos da Monique eu já descobri como é que faz. Cadê o empenho dela em vir? E eu tenho um monte de aluno de fora, né? Do Brasil inteiro. Cadê o empenho da galera ver? Cadê o empenho da galera fazer acontecer? Porque é isso que dá o diferencial do profissional também. Muito esforço. Exato. Né? Eu tenho uma colaboradora aqui, que é a Bia, que ela trabalha comigo, e minha estagiária saiu, eu tive que trocar. Eu falei, Bia, você topa ficar esse tempo? Você já conhece minha agenda? Você já sabe como que é? Ela falou, topo. Hoje ela estava numa cirurgia, 3h30 da manhã no hospital, ela saiu 7h30 daqui. Ela saiu da cirurgia, veio pro escritório, saiu 7h30 do escritório. Ela dormiu, tipo, 0, tava super cansada. Eu falei, pode ir embora. Ela falou assim, não, eu tenho que terminar. Então, a hora que você olha isso, que legal. Você fala assim, cara, é desse tipo de pessoa que eu preciso. Por mais que, sei lá, ela ainda não esteja pronta para algumas coisas, eu invisto nela. Eu invisto tempo. Sabe aquelas pessoas que se destacam na empresa, que você fala assim, eu quero essa pessoa comigo? Não importa se ela não tem algumas características, eu vou desenvolver, mas o primeiro passo é o esforço, é a vontade de fazer. Não adianta nada eu querer dar um treinamento para alguém que não quer treinamento. E aí vem um ponto em que médicos querem investir para secretária, investir para instrumentador, e aí elas não querem. Sabe o que eu falo? Doutor, desculpa, perfil. Ela não tem vontade de estar aqui. Ela não tem vontade de fazer acontecer. E tá, tudo bem. Deve ter algum lugar que se encaixe essas pessoas, né? Porque são perfis diferentes. Só é entender também, é bem o que você está falando. Não adianta querer transformar uma pessoa que não quer ser transformada. Não consegue. Dá murro em ponta de faca. A transformação vem de dentro. A gente só é fora que a gente é por dentro. Exatamente. Então, se vier coisa boa de dentro, é porque você é mais daquilo. Entendeu? Quando eu falo, as pessoas falam, nossa, mas como você consegue ser animada de manhã? Gente, eu adoro. Antigamente eu acordava com Queen na Alexa. Pobre noivo. 6 horas, bom dia! E uma mega pra me motivar. Eu sou essa pessoa, cara, que o meu Instagram é só motivacional e você vai vencer, e que você já é e tudo. E eu me orgulho de ser essa pessoa. Eu tenho muitas pessoas racionais, eu não posso falar pessimistas, né? Elas são mais racionais porque elas também me ajudam muito a evoluir, né? O noivo é prova disso. Ele sempre tá, bom, mas você já pensou de uma outra forma? Não que ele seja pessimista, mas me levando... É um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista, né? Mas é legal esse equilíbrio, né? Esse complementar de ideias. É o que traz evolução também. Sim. É legal falar também que em 2021 eu fiz um treinamento da Disney, online aqui no Brasil, né? E depois eu fiz um presencial aqui no Brasil, que elevou também a minha atenção aos detalhes. Porque, legal. Cara, o que essa empresa faz... E assim, o Walter era uma pessoa extremamente criativa. Sim. Ele tinha vontade de fazer, de crescer, só que ele quebrou a empresa algumas vezes. E a empresa só foi pra frente quando o Roy, que era da família dele, do irmão, foi lá e falou assim, não dá pra fazer só do seu jeito. A gente precisa ser um pouquinho mais pé no chão. Eu acredito muito nesse yin, sabe? Muito. De fazer acontecer. Às vezes eu não sou a mentora que vai te falar coisas lindas o tempo inteiro. Eu sou motivadora, mas se eu preciso falar com você, eu preciso falar sério. Tá? Eu preciso ser profissional, né? As pessoas não estão hoje em dia separando profissional de pessoal, não, tá? Exato, mas esse é um ponto importante que você trouxe, que eu considero um bom amigo e uma boa amiga aquele que em algum momento te dá um chacoalhão. Sim. Porque aquele que tá dizendo sempre você tá linda, você tá ótima, aí você tá aparecendo um pano todo escorrido. Não, amiga, você tá linda, vai arrasar. E aí você tá naquele dia que você tá, nossa, aquela roupa nada a ver, te desvaloriza, sei lá, tá com a meia trocada. Sim. O alface no dente, né? O alface no dente. O bom amigo é aquele que fala. De uma maneira muito amorosa, porque os amigos falam normalmente de uma maneira mais amorosa, mas fala aquilo que
alguém que não te dá importância não falaria. E o bom mentor, o bom líder, ele é essa pessoa, né, que chama e diz, olha, não tá legal isso, quem sabe? E outra coisa, não é nem só o não tá legal, porque jogar uma crítica constrói o quê? Nada, destrói, né? Mas olha, como você falou, né, tem uma caneta aqui, se você não usar a caneta no contrato, você não consegue ganhar o dinheiro. Não é o problema, não tem caneta. Não, tem essa caneta aqui. Então é trazer uma possibilidade de solução para aquilo que está acontecendo, né? Um abrir dos olhos. É que quando você está em problema em cima de problema, e o emocional não está equilibrado, tudo o que era pequenininho viram coisas gigantescas. Vira um monstro. Um monstro. E aí você fala assim, porque ninguém me ama, porque eu sou feia, porque eu tô gorda, porque a vida é ruim pra mim, mas não é assim. Trata aqui. Porque vai vir mais de você, vai transcender quando você se entender, se autoconhecer. Né? O problema vai virar uma coisa muito pequenininha. Diz eu tava... Mais uma história, né? Somos contadores de histórias. Gostamos de histórias. Entrou uma pessoa nova na equipe, a gente está desenvolvendo essa pessoa, mas até pegar, Jesus, porque você passa de aperto com o seu chefe, e assim, seu chefe ele te cobra, e assim, o médico é bem explosivo, principalmente em cirurgia, assim, se não vai indo bem, junto com o nervosismo, eu tenho que ter total empatia para entender isso. Só que eu fiquei sobrecarregada. E nessa sobrecarga, eu sabia que eu estava ficando dessa forma. Eu já tinha ficado desse jeito. Meus exames começaram a piorar, baixar. Até que fazia um tempo que eu estava sem dosar. Aí chegou meu noivo e falou assim, Monique, tem alguma coisa acontecendo com você. Você não é essa pessoa. Olha só, alerta, né? Então, o amigo que a gente tá falando, a sinceridade. Exato. Alguém da tua rede de relacionamento, né? Você não tá bem, tá acontecendo alguma coisa. E aí foi onde fui fazer o exame e tava, gente, tudo errado. Sabe, todos os sintomas de alegria estavam lá embaixo, que tava com depressão. Eu nunca fui desse jeito. E aí ele levantou essa bola. Quando ele levantou, gente, eu já comecei a sorrir na hora. Eu falei, eu sabia que essa não era eu. Olha que legal. Eu sabia. Mas justamente por você se conhecer. Se conhecer. Então, não dá pra eu falar de próximos passos de carreira, de superação, se eu não falar de emoção e autoconhecimento, né? De empreender, nossa, empreender é uma delícia. E a montanha-russa, né? Mas é uma delícia de uma montanha-russa. Exatamente. Vai, deu certo hoje, amanhã deu tudo errado e vai voltar. Então, cara, o que eu preciso fazer para me manter bem em momentos bons e momentos ruins? Em momentos bons eu vou comemorar cada vez mais. Em momentos ruins eu tenho que agradecer, entender que é o processo e fazer a ver como sai desse rolo todo. Como é que eu saio desse rolo todo? Terapia. Quando as pessoas se intitulam doidos, quem faz terapia jamais vai ser isso. Gente, sabe que eu falo assim, eu tenho poucos arrependimentos na vida. Um deles foi demorar para procurar terapia. Eu tinha esse bloqueio. Não. Que é a terapia, que terapia, né? gente. As pessoas às vezes não entendem isso. O que é a terapia? Bom. A terapia é uma conversa difícil que você não teria com qualquer pessoa. E aquela pessoa está disponível para você contar para ela. Entender que é um profissional qualificado que te te guia por caminhos que você não veria sozinho. É diferente aqui, somos amigas, eu vou contar pra você algo que aconteceu, me chateou, você vai me dar o seu ponto de vista e tudo mais. Mas o especialista, o terapeuta, ele vai te guiar a ver essa situação por outro ângulo. Essa é a inteligência dele. E muda tudo. E é precioso. Pessoas que eu acho que trabalham com pessoas, principalmente com desenvolvimento, olha que riqueza, né? E o quão difícil não deve ser para eles lidar com tantos problemas o dia todo, querendo ajudar. Ai, meu Deus, vou ir na sua casa cuidar de você e não pode, tem que ser profissional. Mas o quão gratificante também saber que do outro lado, a maioria das vezes, ali você desenvolve um trabalho, você desenvolve um ser humano melhor, mais feliz, mais saudável. Os líderes são assim, os bons líderes, os bons mentores são assim, os bons terapeutas são assim, enfim. Sim, existe o líder dissonante, a gente fala, né, que é muito difícil nas consultorias. Eu vejo isso
diariamente, que são pessoas que não têm essa qualidade de líder, né? Ele é chefe mesmo. O chefe, ele cobra, ele não é legal, não é uma pessoa tão fácil de conviver. Então ele tá te cobrando, te criticando o tempo inteiro, né? Ele não te desenvolve. Não te desenvolve. Qual a chance de um ambiente se desenvolver, esse ambiente de funcionário se desenvolver? Muito pequeno. Tem que afastar ele do recurso humano e trazer um líder emocionalmente muito estruturado para poder lidar com esse chefe, para poder passar o olhar do chefe que provavelmente esteja tudo de uma forma muito disfuncional, os ambientes tóxicos e enfim. Exatamente. E aí vem os burnouts. Pessoas tipo assim, exatamente, Monique, eu não aguento mais, eu tô pra pedir as contas, que bom que você veio e já começa a recrutar. Eu falo assim, não, peraí, o que você é boa? Me fala pra mim, eu vou te ajudar, vou trazer uma terapeuta, eu levo terapeuta hoje nas minhas consultorias. Eu levo. Ó, você já passou? Você já fez? Entenda o conceito. Não julga. Faça. Se liberte também, né? As pessoas estão... não, porque isso é coisa da atualidade, isso é coisa nova, eu não vou fazer. Mas sabe que isso é um medo de se olhar, né? Sim. É um bloqueio que as pessoas têm e que eu tinha, que era o medo de se olhar. Porque se olhar dói, crescer dói, evoluir dói. É um processo doloroso, mas que é libertador e maravilhoso. Depois que passa, nossa, é muito bom. E as pessoas estão postergando isso, né? Então, se eu pudesse fazer uma chamada para você hoje, se liberte, se conheça, para que você consiga dar os próximos passos, porque se você não cuidar dos pilares que regem a sua vida, financeira, emocional, é a base, né? Para você se desenvolver tecnicamente, vai ser mais difícil. Muito mais. O que a gente poderia economizar, a gente demora anos e anos e anos. E aí quando você tira, como se fosse uma trava, né? Quando você tira a trava dos olhos, você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Que é o que você faz. Exatamente. É tudo. Maravilhosa essa conversa. Vamos finalizar com um brinde. Bora! Olha só, vamos ter um brinde por essa conversa incrível, Monique. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito conhecimento, muita... Vocês têm que sentir essa vibração aqui. Vocês vão sentir do outro lado essa energia, essa coisa. Ela não cantou. A gente vai ter que gravar outro dia com ela cantando, gente, pra vocês conhecerem a sua voz. Se procurar lá no Instagram, vai achar algum vídeo de você cantando? Não. Acho que não tem, né? Acho que não. Talvez o pessoal, mas quem sabe, né? Um projeto, assim, né? Alguma coisa. Colocar uma palhinha lá. Eu gosto desses hobbies. Tô desenvolvendo, inclusive, melhor a minha biografia para as pessoas me conhecerem. Vou acatar a ideia e vou colocar lá. É importante. É importante. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.